Abra sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Diz assim: Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Alô, meu irmão, você está aí? Você ouviu isso? Eu vou repetir para você. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém, amados? Olha, nós estamos em tempos, de um agir de Deus, nós estamos em tempo de mudanças, ok? O nosso desafio como igreja é buscarmos mais ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, as coisas começam a mudar na nossa vida. Quando nós buscamos mais a Deus, isso implica que nós começamos um crescimento nos frutos, no crescimento na graça, crescimento na misericórdia. Isso, por favor. Crescimento no favor do Senhor. Amados, nessa noite eu quero desafiar o teu coração, para que você possa crescer em entendimento, que você possa crescer na revelação, que você possa crescer na palavra, que você possa crescer na intimidade, que você possa crescer na presença de Deus. Quem pode dizer amém por isso aqui? Deus quer que você aprenda nele a crescer nas finanças, a crescer na administração do seu tempo, no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu casamento. Quem deseja isso nessa noite? Amém, amados? Essa palavra chama os frutos da graça. Graça é favor imerecido. Nenhum de nós merece isso, Mas Deus, Ele aprove em seu coração derramar isso, ofertar isso através de Jesus na sua vida. Através daquilo que Jesus fez na cruz, você pode entrar com confiança. Amados, tempos de crescimento exige mudança. Fale comigo, tempo exige de nós mudanças, ok? Então, que tipo de mudança? Sair daquilo que foi falado aqui, amados. Sair da sua zona de conforto, sair da cadeirinha quentinha que você esquenta todo domingo e fazer algo que vale a pena. Amém, querido? Por quê? Porque Ele pagou um preço pela sua vida. E esse é um tempo de crescimento, tempo de mudança, tempo de transformação, tempo de movimento, tempo de decisões. Alguns podem estar aqui pensando, mas pastor, eu não fui no reencontro. Na verdade, o meu ministério é esquentar banco mesmo. Querido, eu quero falar algo para você. Muitas vezes você não diz, mas algo dentro de você comunica a sua mente, a seu coração. Pastor, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Na verdade, eu tenho a vontade. Eu tenho o desejo, mas aqui dentro eu sei. Eu sei que não tenho forças para fazer. Pastor, eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero crescer, mas parece que eu não saio do lugar. Parece que a minha vida continua a mesma. Parece que você olha para o calendário. Eu, ao longo de todos esses anos, todo ano eu ganhava, no tempo aí de consultoria, de empresário, de trabalhar na tecnologia, a gente ganhava de clientes, ganhava da empresa, e às vezes eu tinha 4, 5 agendas na minha mesa, diferentes, E às vezes, querido, você coloca uma agenda ali na sua mesa, e você vê o calendário mudar, você vê a folhinha mudar, você marca uma, você colore, você vê 1 mês passar, 2 meses passar, 3 meses, 6 meses, e a vida não muda. Eu quero crescer, eu quero mudar, mas eu olho para o calendário, eu olho para a folhinha, eu vejo as estações do ano mudarem de inverno para verão, para outono, para primavera. Eu vejo os dígitos do relógio mudando, mas eu não consigo ver mudança na vida. Amados, nessa noite, eu quero
que você entenda o que o Espírito da graça quer comunicar nessa noite ao teu coração, porque talvez você esteja convivendo na igreja, você seja um recém-chegado aqui na igreja, talvez você seja um daqueles dinossauros antigos de igreja que chegou aqui agora. Amado, não sei, a gente brinca dessa forma, mas a grande verdade é que muitos querem experimentar a graça de Deus, mas não conseguem ter acesso a isso, porque muitas vezes não tomam as decisões que precisamos para que as transformações aconteçam. Amados, você está ouvindo aqui, nós temos amados nessa casa que há tanto tempo estão conosco, mas ainda não foram ativados, não foram despertados, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós temos visto pessoas aqui que há anos estavam querendo um caminho, estavam querendo uma mudança, mas de fato, agora receberam a capacitação para isso. Querido, talvez seja o seu caso. Talvez você esteja com a maior boa vontade do mundo, mas você precisa de capacitação para isso. Amados, eu creio que as pessoas que experimentaram mudança de emprego, de empresa, mudanças no seu dia a dia, pessoas que estão experimentando coisas novas, na célula, na sua vida ministerial, aqueles que de fato estão experimentando são aqueles que decidiram e se abriram para uma real transformação de seus corações. Amém? Você está comigo até agora? Porque existe um dilema, que é o desejo de mudar, mas está faltando algo. Está faltando a força, talvez esteja faltando a capacitação, faltando o poder gerador de mudança. E eu digo para você, querido, eu e você, não temos nenhum poder de mudar absolutamente nada em nós. Somente a graça de Deus pode mudar o seu coração. Somente a graça de Deus pode colocar uma sinergia, uma força dentro de você enfrentar coisas que ainda não enfrentou. A graça de Deus que perdoa, a graça de Deus que cura, a graça de Deus que liberta, a graça de Deus que transforma. Eu gosto muito de um irmão, ele chama John Owen, ele escreve muita literatura, e ele falou algo assim, que nós, ele fala, referenciando ao homem, nós não teremos nenhum poder de Deus nas nossas vidas, a não ser que sejamos convencidos de que não temos poder nenhum em nós mesmos. Toda vez que você tenta com a tua força, você quebra a cara. Toda vez que você tenta com os seus braços alcançar algo, aquilo parece inatingível. Em algum momento pode parecer que está ao alcance, mas parece que quase e não acontece. Eu não vou perguntar quem já viveu experiências assim, porque, amados, eu já tentei muito fazer com todo o meu coração para Deus, mas quando eu desisti e me rendi, eu descobri que a graça tem frutos, que só existe um poder capaz de transformar, de gerar uma mudança, amados, duradoura. Porque quando você tenta com a tua força, você aguenta 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois você rói a corda. Porque não é duradouro. Uma verdadeira transformação acontece não de fora para dentro, é de dentro para fora. E qual é a obra que faz isso? É o poder da cruz, que é capaz de fazer isso dentro de você, mudar suas convicções, mudar o teu coração. É o fruto da graça que primeiro toca o teu e o meu interior, que toca o coração do homem. E é aí que começa uma verdadeira mudança, querido. Uma verdadeira mudança só acontece de dentro para fora. E eu trago para vocês, boas notícias da palavra de Deus. Amém? Porque há, um poder sobrenatural que está aqui em Hebreus 4, chamado trono da graça. Há um trono da graça à sua disposição. Está aqui, está revelado na Bíblia.
é para você. Esse trono da graça, ele é o poder que você precisa para ter a sua vida transformada e mudada. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amados, está à nossa disposição. Deus pagou todo o preço. A Bíblia diz que está consumado. Abra comigo o livro de Efésios. Eu quero ler o capítulo 1, do verso 19 ao 20. Uma expressão que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja. Veja só, ele está falando sobre a grandeza das coisas. E nós precisamos entender que nós servimos. Fale comigo, eu sirvo a um Deus grande. Amém, amados? Então, essa palavra, no verso 19, começa dizendo assim, diz, e a incomparável grandeza do seu poder para com quem? Para conosco. Os que cremos, né? Os que creem, que somos nós. Então, amados, incomparável grandeza do que? Do seu poder, fale assim, a incomparável grandeza do seu poder na minha vida, porque eu creio. Amém? Então, se você crê, isso vai ser, né, tem uma vírgula ali e tem, né, uma continuação, conforme o quê? A atuação do quê? Da sua poderosa força. Tem alguma coisa de você nessa história? Nada. O verso 20, continue comigo. Paulo vai explicando, né, a maravilha desse poder. E ele diz que esse poder, ele exerceu aonde? Em Cristo. Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, aonde, amados? Nas regiões celestiais. Não tem nada de você, nem de mim. É só dele. Só dele. Só ele pode fazer. Amados, agora é importante a gente, né, procurar entender que o português não revela aquilo que a palavra de Deus no original diz. Né? Esse poder que fez o quê? Né? Olha aqui, ó. Esse poder, verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. A raiz dessa palavra, poder. Se você pegar essa palavra e estudar a original nesse verso, a origem da palavra é a palavra que é a base da palavra de um explosivo químico, dinamite. A origem da palavra é essa. Né? Quem aqui já viu o uso, né, de um explosivo químico? Nitroglicerina ou, né, dinamite? Uma dinamite você tira uma montanha do caminho rapidinho, né? Amém, gente? Tira ou não tira? Uma montanha arrancada do caminho, um prédio vem ao chão, uma pedreira vira cascalhos. Então, a palavra grega fala sobre dunamis, né? É a raiz da palavra, que significa força, energia, habilidade, poder. Deus está falando, eu quero, a tradução literal desse texto, olha só, eu quero trazer o poder da dinamite para a sua vida, o poder capaz de mudar tudo. Amém, irmão? Essa é a tradução literal de Efésios 1, 19 e 20. O mesmo poder que levantou Jesus depois de morto, fazia 3 dias, e o poder que está à sua disposição para transformar o quê? A fraqueza da sua vida em força. Alguns entenderam o que eu falei. Alguns estão começando a captar. Você crê que a poderosa força de Deus pode explodir todo obstáculo que tem na sua vida? Pode arrancar toda a montanha? Irmão,
É pela fé que a atuação da poderosa força, do dinamite de Deus, vai se manifestar em nossa vida. Entenda isso, somente a força de Deus manifesta em sua vida pode mudar você. Nada mais além disso. Agora, qual é, nesse momento, amados, qual é a crise? Qual que é o obstáculo? Qual que é a dificuldade? Né? O que você está vivendo? Será que você está vivendo desafios pessoais, familiares, relacionamentos? Será que são crises emocionais, existenciais? Será que são crises no ministério? Eu não sei. Eu sei que Deus te trouxe aqui para dizer para você algo que eu vou ler agora. Veja só o que Paulo está dizendo. Paulo escreveu: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Sabe o que é sentir o poder da ressurreição na sua vida? Não importa o seu pecado, não importa o seu fracasso, não importa como você se vê, pequeno, incapaz, fracassado, desanimado, né? Sem forças, trôpego, vacilante. Não importa o tamanho do peso que você tem carregado, não importa a dificuldade que você está vivendo, não importa o tamanho, né, de algo que você esteja carregando nos seus ombros. E não importa também a forma como você entrou aqui na igreja hoje. Sabe por quê? Quer saber? Porque Deus te chamou aqui nessa noite para você tomar uma decisão. Para dizer: Deus, tudo que eu quero é experimentar e conhecer esse poder, experimentar a sua graça, experimentar, né, em mim, a minha vida, no meu coração, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha família, em todas as áreas da minha vida, o poder da sua ressurreição. Para isso que você veio nessa noite. Amém? Você está disposto a isso nessa noite? Posso perguntar de novo? Você está disposto de verdade? Então fale comigo assim, a primeira coisa, o fruto da graça, mais alto, o fruto da graça cancela o meu passado. Irmão, você perdeu uma grande chance de dar um glória a Deus nessa noite, porque o teu e o meu passado já era. Eu não quero saber do que você fez. Toda pessoa sabe dos fracassos que tem. Ninguém precisa ficar lembrando. Todas as pessoas que têm dificuldades, que têm problemas na vida, que guardam lembranças amargas, não precisam ser lembrados. Só que muitas vezes, querido, a nossa consciência, né, a mentalidade do fracasso acaba impregnando o nosso coração e lá no íntimo nós ficamos assim, ruminando: se eu não tivesse feito isso, poxa vida, fracassei, vou pagar por isso agora o resto da minha vida, vou ter que aguentar agora essa situação. A graça cancela o nosso passado. Irmão, e como que ela cancela? Passa uma borracha, esquece tudo. Irmão, não é isso que eu estou falando. Deus diz que não é necessário você andar por aí todos os dias com o peso de culpa nas tuas costas e com as velhas feridas no teu coração. Há 20 anos você carrega essas dúvidas. Aconteceu algo lá no começo do teu casamento, você já tem 25 anos de casado, podia estar celebrando bodas de pratas feliz, mas está amargurado porque nunca resolveu algo lá atrás. Anda, vive, sente, como se estivesse lá, vivenciando o mesmo peso e a mesma ferida no coração continua aberta.
Querido, não é uma questão de negar o passado. Ah, pastor, agora está falando, então eu vou esquecer que me traíram, vou esquecer que fizeram isso comigo, vou esquecer que fizeram aquilo comigo. Não é nada disso que eu estou falando. Não é uma questão de negar o passado. É a questão que você não precisa carregar o peso por toda a sua vida. E muitas pessoas na igreja do Senhor não se sentem, né, habilitadas para servir na casa de Deus, porque continuam vivendo sobre o mesmo estigma do passado e ainda com as mesmas feridas no coração. Queridos, preste atenção no que Deus nessa noite, né? Eu lembro de uma história, é uma história escrita, né, foi contada para mim, né, de um pastor que perdeu a sua jovem esposa num trágico acidente automobilístico, de carro. Né? Um outro automóvel, então, cruzou na preferencial, né, e ela estava dirigindo e foi atingida diretamente. E naquele acidente, aquela jovem esposa daquele pastor faleceu imediatamente. E no outro carro havia uma motorista, uma mulher mais velha, né? E ela era claramente culpada por aquele acidente. E também ela foi seriamente ferida, foi hospitalizada também. E os médicos só lhe deram 5% de chance de se recuperar. E aquela mulher estava no hospital. E aquele pastor enterrando a sua esposa. E a pessoa que causou o acidente no hospital com 5% de chance somente de viver. Mas esse jovem pastor, né, que havia perdido a sua esposa, tomou uma decisão. Qual você acha que foi a decisão desse homem? Vou até esse hospital e vou orar por essa mulher. Irmão, nós precisamos aprender a enfrentar as nossas dores. Se somos cristãos, nós precisamos aprender a enfrentar as nossas dores, por mais dolorido que seja. E quando ele se apresentou, ele pôde ver e olhar nos olhos daquela mulher, e ele precisava enxergar algo. E quando ele olhou nos olhos daquela mulher, ele viu arrependimento, ele viu remorso. Então, ele se dirigiu àquela senhora que estava ali entubada, numa UTI, disse mansamente: eu queria que a senhora soubesse que eu a perdoei pelo que aconteceu. Eu acabei de enterrar minha esposa, mas eu não guardo mágoa ou nenhuma amargura alguma em meu coração para com a senhora. E profetizou ali, e verbalizou, e pegou na mão daquela mulher e falou o seguinte: eu gostaria de orar pela senhora. E pedir que Deus a cure. Irmão, preste atenção no que eu estou falando. Então ali naquele momento no hospital, os dois, aquele homem jovem de Deus e aquela senhora, cheia de culpa e de arrependimento e de remorso por ter causado aquele acidente. Os dois curvaram a cabeça e quando acabou aquela oração, ele olhou nos olhos daquela mulher e ele viu que a ansiedade que havia no rosto dela agora havia desaparecido. Um semblante de paz. Agora ela estava calma, cheia de serenidade e estava com paz no coração. Sabe o que aconteceu depois que aquele homem saiu daquele hospital? Recuperação completa. Sabe o que mata alguém, além dos ferimentos? Culpa. Quando a culpa é removida do teu coração, quando você sente que você é perdoado, então a sua vida
deslancha. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Amém? É um princípio muito importante, porque o fruto da graça, né? Veja só, eu quero abrir com você Colossenses 2, verso 13 e 14. Enquanto você abre, eu quero dizer o seguinte, que aquela mulher, ela começou a se recuperar naquele hospital, e estava pronta para deixar o hospital, porque as palavras de perdão do pastor trouxe cura para ela. Veja só, capítulo 2, verso 13 e 14. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando aonde? Na cruz. Ele perdoou quantas transgressões? Quais transgressões? Não ouvi, gente. Todas. Hã? Deus perdoou todos os seus pecados e cancelou cada registro de dívida que estava lá no seu RG, no seu CPF. Meu Deus, gente, vamos encerrar o culto então? Você ouviu o que eu falei? Ou você é limpo? Ficha limpa. Está zerado? Então vamos dar glória, né? Agora, se não está, meu irmão, presta atenção, né? Deus perdoou todos os nossos pecados. Cada registro da dívida. Hã? E Deus fez isso permitindo que Cristo, o seu Filho justo e santo, fosse morto na cruz. Amado, se você já errou muito ou pouco, Jesus sabe. Jesus sabe das tuas mazelas, das minhas. Ele sabe como é que está o teu coração. Ele sabe como você age. Ele sabe como você reage. Ele sabe como você fala. Ele sabe como é que está o teu coração e os seus sentimentos. Ele sabe o seu passado. Diante de Jesus, o que nós temos que esconder? Mas o principal de tudo é o seguinte: Jesus, ele veio para cancelar todo o seu pecado e o meu pecado. Essa é a missão dele. Agora, o problema é que existem pessoas na casa de Deus que vivem se crucificando, dizendo: eu errei, eu tenho que pagar. Será que você é um deles? Eu errei, eu vou ter que pagar por isso o resto da minha vida. Amados, nós precisamos entender que uma coisa: Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para limpar a minha e a sua ficha e o seu passado. Amém? Esse é o primeiro fruto da graça. O que faz as pessoas não entrarem no trono da graça, não acessarem o trono da graça, é isso, é condenação, é culpa. Ou achar que tem que pagar por algo, ou achar que então se você pagar, um dia você vai ser perdoado. Ah, rapaz, você está frito. No livro de Jeremias está escrito algo. Veja lá o que está escrito lá no capítulo 31, no verso 34. Deus diz assim: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas transgressões, na minha aqui, maldades. Quando que ele vai lembrar? Quando que ele vai lembrar? Nunca mais. Amém, querido? Porque quando Jesus morreu, o que ele disse? Está feito. Está consumado, né? Lá na cruz, em João 19:30, ele diz: está consumado. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pagou completamente por cada pecado que você cometeu. Jesus fez isso por amor. Deus fez isso por amor. Isso é um fato. Jesus cancelou tudo na cruz, inclusive todo o seu e o meu passado. Amém? É? Olha lá, abra comigo em Romanos 8, verso 1. Né? Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Não existe condenação para aqueles que estão unidos com... Você está unido com Cristo nessa noite? Alguns estão. Isso aqui é uma igreja, né? Estamos unidos em Cristo? Amém. Amém. Hã?
Então, queridos, Jesus foi crucificado para que eu e você não ficássemos nos crucificando. Preste atenção nisso. Se condenando, se flagelando, se auto-sabotando, saia da condenação, enterra o coitadinho de mim, para de falar que você não é capaz, lance fora a culpa e a rejeição, o medo de rejeição, porque você já foi perdoado por Deus. Amém, irmão? Perguntar uma coisa aqui, você tem aquela conta para pagar, você vai e paga, né? Glória a Deus, tá? Aí você põe no espelho e fica olhando todo dia para aquela conta. Quem é que faz isso? Faz isso, irmão? 30 dias olhando para a conta que você pagou? Para lembrar que você pagou? Para lembrar que está... Não, filho. A conta já foi paga. A conta já foi paga, irmão. Você ouviu isso? A conta já foi paga. Quanto tempo você pensa numa conta que já pagou? Eu não quero saber, eu me esqueço de cada conta que foi paga. Se Deus pagou a conta dos seus pecados, a conta da dívida com Ele, e agora Deus diz, nunca mais me lembrarei das suas maldades, porque elas estão pagas. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso? Suas dívidas estão pagas. Suas contas estão pagas. Por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. Fale comigo, o fruto da graça nos dá vitória em meio às lutas. Amém? Olha, eu gosto de olhar, de vez em quando, algumas biografias, né? E tem uma biografia de um presidente americano, o nome dele é Roosevelt, né? Ó, ele disse assim, que ainda não houve, não existiu, né? Uma pessoa em nossa história, ok? Que tenha levado uma vida de facilidades, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Pense bem, irmão. Você quer conhecer um lugar onde os problemas não existem mais? Todo mundo aqui conhece um lugar que não tem problema. Você conhece? Conhece, né? Já visitou? Esse lugarzinho todo mundo vai, filho. Um dia você vai. É o único lugar que não tem crise. É o único dia, é a única situação, o único lugar onde não existe mais problema. Agora, se você não pretende ir para lá hoje, né? Eu não pretendo. Né? Ok? Certo? Espero que não. Se você quer conhecer um lugar onde os problemas já não existem mais, o problema é seu. Eu não quero. Você já sabe que lugar é esse. É isso mesmo, é o cemitério. Tá? É o único lugar que não existe problema. Então, se você não quer ir para lá hoje, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Vai continuar reclamando? Vai continuar murmurando? Vai continuar de cara feia? Vai continuar azedo? Vai continuar reclamão? Vai continuar murmurante? Irmão, não dá. Você precisa focar. Mas focar na coisa certa, como o pastor Aloysio nos ensinou aqui, pastor Reinhard também, esses homens de Deus que têm tido revelação sobre a fé. Nós precisamos crer nas coisas certas para termos, então, os resultados certos. Se você crer nas suas dúvidas, você vai ter o resultado dessa crença. E se você duvida da sua fé, você também vai ter esse resultado. Você precisa focar a sua mente em Deus, nos propósitos que a graça alcançou para a sua vida, a seu respeito, irmão. Quanto mais você olha para dentro de você, mais depressivo você fica, mais fracassado você fica, mais reclamão murmurante, mais azedo você fica. Agora, quando você olha para aquilo que Deus diz a seu respeito, as coisas mudam. Amém? Porque não depende mais de você. E eu lembro, quero finalizar com essa história, né, que há anos atrás recebemos um casal do Canadá aqui,
e eles ministraram profeticamente. E tinha um casal aqui, né, pastor Ramesh, né, e a Elsie, e eles chamaram, né, a mim e a pastora, né, e eles falaram, tem uma visão a respeito de um casal aqui na igreja, né? Deus mostra todas as fragilidades, todos os pecados, todas as lutas, né, todas as mazelas, toda a murmuração do coração desse homem, mas Deus mandou dizer para ele, tudo ao contrário. Deus mandou dizer para ele, como eu vejo, como eu a vejo, mais que vencedor, poderoso, capacitado, amado, né, perdoado. E ela falou, né, derramou palavras, né, sobre aquele momento de ministração, falando como Deus vê. Irmão, qual que é a nossa grande dificuldade? Às vezes que eu entendo, né? Tem pessoas que só vivem focadas nos problemas. Tem pessoas que só ficam vendo o problema. Anda, trabalha, come, deita e não tira os olhos do problema. Irmão, é claro que os problemas estão lá. Ninguém vai ser irresponsável de não tratar os problemas, mas uma pessoa somente focada nos problemas não pode crer. Alô, você ouviu isso? Não pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não deve fazer isso, porque se você olhar os problemas, você vai ficar ansioso, você vai ficar cheio de ansiedade e, irmão, é úlcera, é má digestão, é insônia, é crise de pânico, é depressão, e para alguns até o temido infarto, filho. Não ande focado nos problemas. Amém? Foque naquilo que Deus diz a seu respeito. Então, se você está perdido, né? O que é que Deus diz a seu respeito? A graça de Deus diz, eu vou te encontrar, eu vou te achar. Pastor, eu estou perdido, não sei o que fazer. A graça vai te achar. Pastor, eu tenho dificuldades, né? Com relação aos meus sentimentos, eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou depressivo. A graça de Deus diz, eu vou te amar, eu vou enxugar as suas lágrimas, eu vou tirar a tristeza do seu coração. Meu irmão, que foco que você quer ter? Se você está se sentindo como o pior das pessoas, vivendo debaixo de culpa ou de um fardo insuportável de condenação, o que a graça de Deus diz? Eu vou perdoar os seus pecados e não vou lembrar mais de nenhum deles. Se você está debaixo de opressão maligna, a graça de Deus diz, eu te liberto pelo poder da cruz. Se você está enfermo e doente, a graça de Deus diz, eu te curo. Se você está debaixo de maldição, a graça de Deus diz, eu te abençoo. Querido, é isso que a Bíblia diz. E é isso que eu vim comunicar para você nessa noite. Quero concluir, né, abrindo um texto, né, de Romanos 8, verso 36 e 37. Abra comigo. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Verso 36. Do verso 37 vem a resposta. Que ele diz, em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores, por quem? Por aquele que nos amou. Vamos colocar foco na coisa certa, irmãos? Você precisa colocar o foco da sua vida em Deus. Porque não importa a situação, o poder de Deus, a graça de Deus nos dá a vitória. O poder e a graça de Deus transforma, liberta, cura. O apóstolo Paulo ensinou lá, quando ele disse, tudo o que eu quero é conhecer o quê? A Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Então, a nossa parte, a sua parte nessa noite, é conhecer a Cristo. Mas é
é conhecer de verdade, não é de ouvir falar, sabe? Lembra quando Jó 42, no verso 2, ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Um frequentador de igreja, um religioso, né? Mas Jó diz assim: eu também tinha essa história. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o que eu tenho conhecimento. Eu experimento um poder dentro de mim que me move para fazer coisas que eu sei que não sou capaz, que é o poder de Deus, é o poder gerador de mudança, é a graça de Deus. O que você gostaria, meu irmão, nessa noite, que fosse mudado? Pense em uma coisa. Tem algo que você gostaria que fosse mudado? Que você sabe que você não é capaz? Eu tenho muitas coisas, mas eu confio no Deus que pode fazer todas as coisas. Eu tenho acesso a um trono de graça. Querido, um trono é um lugar para você acessar, ter acesso. Eu pedi para o Ministério de Louvor me ajudar.